Olá, muito boa noite a todos. Bem-vindo à gravação de uma live que foi feita dia 7 de setembro de 2022. Essa live é sobre homeopatia. Cada noite a gente traz um tema específico, mas lembrando que nós estamos aqui para responder qualquer pergunta referente à homeopatia. Então não precisa ser do tema da live de hoje. Para você que está chegando hoje, se for a primeira vez, eu sou Soraya, eu sou médica homeopata e a live eu faço junto com o meu marido, que é o Eduardo, que também é médico homeopata. Então a gente vai aguardando as dúvidas de vocês, enquanto isso eu vou adicionar o Eduardo aqui para a live. Faltou um... Você mandou pedir? Uhum. Não entrou. Trouxe. Entrou? Então pronto, o Eduardo já está aqui conosco. Vamos aguardando as perguntas. Enquanto isso a gente vai conversando com vocês. Hoje a gente pensou em conversar sobre doenças autoimunes Foi um pedido, né? e Foi uma doenças sugestão, na genéticas, verdade, né? né? Até aproveitando seu comentário, né, Du? A gente aceita muito sugestões de vocês. A gente pede. A gente pede, é isso mesmo, porque a gente fica sem ideia sobre o que falar, né? Então, se vocês puderem trazer para a gente sugestões, perguntas. Ai, Soraya, mas eu tô vendo aí, eu já ouvi esse comentário. Tô vendo que tem um monte de paciente que participa e o pessoal entende, eu tô chegando agora. Não importa, mesmo se você tiver uma dúvida super que você acha que é super básica, né? O objetivo da live é exatamente esse. Sanar essas dúvidas, né, que as pessoas têm sobre a homeopatia. A homeopatia realmente é uma medicina pouco conhecida, pouco divulgada, né? Então, por isso que a gente está aqui toda segunda-feira e hoje é sessão quarta-feira, por causa do aniversário da Letícia, da nossa sobrinha, que foi na segunda-feira. Mas a gente está aqui toda semana tentando sanar aí essas dúvidas. Então, eu repito, quem tiver qualquer dúvida, qualquer tipo de dúvida, vai trazendo para a gente, por favor, porque quanto mais vocês participarem, mais gostoso fica. E hoje a gente vai começar então falando dessas doenças, com a visão que Maffei tem sobre isso, né? Então hoje o Du vai falar bastante. Vamos falar pra gente, fala pra gente, Du, sobre essa visão aí. Então, vou tentar falar um pouco sobre Promafei, o que é. É que não dá pra gente separar muito, né? O que é autoimune, o que não é. Porque pro Promafei, ele ressalta muito o que é da Constituição, né? Da hereditariedade patológica, né? E aí ele dá muita importância para esse tecido que é o sistema retículo endotelial, que vem do mesênquima, né, embrionário, e que é o recheio, né, e dos três folhetos do endoderma, mesoderma e do ectoderma. Então, quando a gente está na barriga da mãe, bem no comecinho, a gente tem três folhetos, né, e então tem o de baixo, não sei se fica para baixo, né, na barriga, mas enfim, o de baixo, o do meio e o de cima. O de cima, que é o ectoderma, vai dar origem aí à pele e também ao sistema nervoso central, porque ele faz um movimento aí de uma invaginação, depois faz um tubo neural, enfim. E depois a gente meio que vai. No começo a gente é como se fosse uma planária, e aí depois vai virando como se fosse uma minhoca, e a gente vai fazendo esse caminho aí da filogênese, né? Da história dos seres vivos, vem da barriga da mãe, a gente vai fazendo aí durante o período que a gente fica dentro da Sempre fica. intraútero, né? E o que fica entre esses três folhetos, né, que é o que no começo é o mesênquima e depois
vira aí o sistema retículo endotelial, que é o tecido conjuntivo, não só o tecido conjuntivo, né? Ele meio que dá sustentação a essas células, né? Que a gente considera até mais importante, né? Na medicina tradicional, né? Que a gente aprende na faculdade. E na verdade o tecido conjuntivo é bem importante também, porque ele faz o metabolismo intermediário entre esses três folhetos, né? Então, além dessa função, né, de conectar os folhetos, vamos dizer assim, e ele também faz a defesa do organismo, né? Então, quando o órgão ele fica mal formado, né, ou atrasado, ou não quando ele não se forma, né? Porque aí já é uma malformação que às vezes nem é compatível com a vida, né? Mas quando ele fica atrasado, ele para no desenvolvimento de uma maneira, assim, num momento um pouquinho posterior, né? E que, apesar do órgão não ser 100% perfeito, assim, mas ele fica com um atraso, né? Uma hipoplasia ou uma aplasia, né? Que em patologia a gente chama, ele acaba meio que sendo não totalmente reconhecido muitas vezes por esse sistema de defesa, né? Então, se a gente for fazer uma analogia, é como numa guerra, né? Existem dois países em guerra e antigamente, né? Dizem que os soldados usavam uma bandeirinha, né? Para se identificar, né? Olha, eu sou de tal país, para não acabar guerreando ou matando, né, algum conterrâneo, né? E o nosso sistema imunológico tem, entre aspas, essa bandeirinha, né, as células. E aí quando um órgão fica mal formado, ele acaba, muitas vezes o sistema retículo endotelial, ele acaba não reconhecendo como self, vamos dizer assim, né? Então, muitas vezes, né, a inflamação que a gente vai encontrar aí, assim, num estudo histológico, né, pode ter características aí de uma inflamação que uma FEI chama de alérgico hiperérgica, né, que é que é o típico aí da doença autoimune, né. Então, até num indivíduo e depois acho que a gente já falou, né, de gastrite aqui, né. Então, o indivíduo que tem um atraso, né, ou uma hipoplasia ou uma aplasia aí no estômago, né, uma gastrite atrófica ou hipertrófica, já tem já tem um órgão mal formado, né, e muitas vezes ah, acaba na anatomia patológica acaba, né, se for colocar lá na lâmina e ver no microscópio, muitas vezes o tipo de inflamação é uma inflamação que poderia assim ser chamada, né, de não sei se o termo correto seria autoimune, mas enfim, a gente pode encontrar assim uma, uma inflamação alérgica hiperérgica, né? E o típico, agora uma analogia que eu queria fazer das doenças autoimunes, então a gente, né, quis colocar essas duas sugestões, tanto de doenças genéticas como doença autoimune, porque meio que elas, né, na visão de uma FEI, elas meio que se misturam, né? Tem essa, tem essa, Só para quem é uma feia. sim. Só então para quem está chegando agora, vamos lembrar, né? Eu sempre repito isso. Maffei foi um patologista, né? Um médico patologista que se formou lá pela USP. E o Maffei, ele dissecava, né? Como eu vou falar de uma forma leve? Os pacientes que Os vão pacientes ao que óbito, faleceram, né? isso, os pacientes que faleceram. E aí ele dissecou milhares, né, de pessoas que já haviam falecido e observava essas pessoas e escreveu um livro que é o Fundamentos da Medicina do Ser. Me empresta, eu deixei aqui pra gente, que é o que a Vai gente ficar ao sempre contrário. fala, Vai ficar ao contrário, a mas gente esse. sempre comenta aqui. Então,
a gente se embasa muito no conhecimento de Mafei para trazer aqui essa conversa com vocês, né? Não só isso, né? Para a nossa formação também, né? Então é um médico patologista, só que esse médico patologista ele tem uma visão diferente de todos esses outros patologistas que a gente costuma estudar lá na faculdade. Porque ele enxerga a medicina como vitalista, como nós enxergamos. Então, o que é mesmo o médico vitalista? É aquele que entende que existe uma energia que dá vida ao nosso corpo. E na hora que essa energia está em desequilíbrio, manifesta a doença. Tá? Então, uma tinha essa visão vitalista da vida, por isso que nós usamos o conhecimento de Maffei para trazer aqui essa conversa com vocês, né? Então, deixa eu só complementar. Então tem essa ligação aí entre o que é constitucional e o que é hereditário, né? E o que é autoimune, né? Agora, falando especificamente, né, das doenças autoimunes, eu acho que uma analogia, e a analogia sempre tem algumas imprecisões, né? A gente sempre tem que falar isso, porque destacar isso, porque está sujeito a críticas mesmo, né? Quando a gente faz uma analogia, realmente sempre fica uma ponta solta, né? Mas acho que para explicar mais rápido, né, como o tempo é meio curto, num edifício, né, sempre a gente tem uma equipe de manutenção, ou seja, né, que dá esse suporte, né? E esse seria o papel aí do sistema reticuloendotelial, do tecido conjuntivo, né? E que, de novo, né, faz o metabolismo intermediário aí entre as células, porque é o recheio, né? E, e faz e é responsável pelos mecanismos de defesa, né? E agora imaginemos, né, que essa equipe ou ela está com um material inadequado para fazer os reparos, ou a própria equipe está desfalcada, né? Então, quando a gente vai falar em anatomia patológica, né, em patologia, sobre doenças autoimunes, é como o tecido conjuntivo acaba sendo bem afetado, né? Então, essas doenças são bem complicadas, porque o, a equipe que faz a defesa do organismo muitas vezes é onde está muitas vezes a alteração, né? Então você pega um paciente com artrite reumatoide, com lúpus, né? É bem complicado, né? Porque é o sistema que faz a defesa que tem, né, que não está bem. Então pode dar sintoma em qualquer lugar, né? É. Então é difícil Então, fazer imunidade. vamos falar um pouquinho mais fácil, né? Então, o que o Du está explicando aqui pra gente? Que na hora que a gente nasce, tá formando ali o bebezinho, né? Na hora que a gente está formando, existem algumas... A gente não nasce... o nosso corpo é muito bonito, muito perfeito, mas nem todas as células crescem da forma que deveriam crescer. Em alguns locais, elas ficam não tão boas como deveriam ficar. E aí, quando a gente cresce, em alguns órgãos vão manifestar aí alguma malformação. E aí, uma parte do nosso corpo estaria contra uma outra parte do nosso corpo. Então, é como se tivesse uma briga aqui dentro da gente, né? Uma parte combatendo ali outra parte de dentro do nosso corpo. Então, o que a gente... Primeira coisa importante aqui, vamos agora para a homeopatia, né? Como é que Hahnemann falaria, né? Falaria que a Soraya, vamos brincar, tá? A Soraya tem hipotireoidismo? A Soraya tem, fala outra, artrite reumatoide? Não, a Soraya tem um tipo de hipotireoidismo. Por quê? Porque o hipotireoidismo da Soraya vai ser caracterizado por sintomas X.
os sintomas que a Soraya tem como manifestar. O hipotireoidismo faz de conta também, tá? Do Eduardo vai ser um tipo de hipotireoidismo, porque o hipotireoidismo do Eduardo pode não ser igual ao hipotireoidismo da Soraya. Então, para a homeopatia, o que é importante? Como todos os outros tratamentos que a gente tanto fala aqui, são os sintomas que cada um apresenta. Então, puxa, então a homeopatia também trata as doenças autoimunes? A homeopatia trata todos os indivíduos, independente do que ele tenha. Por quê? Porque a homeopatia trata os sintomas. Então, o que é importante para a gente são os sintomas que a gente apresenta. Então, eu vou levar lá na consulta, no meu hipotireoidismo, eu manifesto um cabelo mais seco, um cansaço, um aumento de peso. No hipotireoidismo do Eduardo, podem ser outros sintomas. E o que é importante para a nossa consulta são os sintomas que cada um apresenta para a gente encontrar a medicação específica para esses sintomas. Certo, Du? Certo. No meu caso, poderia apresentar uma sonolência, tipo à tarde, ou o local de acúmulo de gordura poderia ser um pouquinho diferente, porque, né, temos gênero, né, é homem e mulher, né, então o acúmulo de gordura geralmente é mais na cintura na mulher, mais abdominal no homem, via de regra, né. E no hipotiroidismo, né, tem uma diferençazinha, porque pode acumular também um outro tipo de material, e aí não é nem a gordura em si, né, só. Mas enfim. E aí tem algumas regiões que são típicas, né, poderia ser a mesma região, né, no Eduardo e na Soraya, né. Mas pode ser outro conjunto, né, de sintomas, apesar de alguns típicos aí do hipotiroidismo, né, falando nesse caso específico, alguns sintomas vão ser comuns, né? É. Ganho de peso. Geralmente as pessoas apresentam, né? Então, então não precisa colher exame, não precisa. Não. Para a gente é importante colher os exames, fazer o diagnóstico, né? Para a gente saber o quadro do paciente. Mas, independente de ter ou não esses resultados, a gente já vai estar tratando esse paciente. Então, ele não precisa vir na consulta, faz de conta que é a primeira vez que o paciente vem na consulta trazendo essas queixas. Eu não preciso colher esses exames e esperar que eles fiquem prontos daqui 10, 15 dias para decidir qual tratamento eu vou iniciar. Não. A homeopatia eu já consigo começar a tratá-lo ali. Por quê? Porque é de acordo com os sintomas que o paciente nos trará em consulta, tá? Eu não sei se a gente dá uma pausa, dá uma lida e depois a gente continua falando. O que você acha? Vamos dar uma pausa? Então vamos dar uma lida aqui nas... Ui, que legal. Boa noite, boa noite, boa O meu noite. travou, tá? Que pena. O Ricardo perguntou, mudou a data dos vídeos? Não, Ricardo, só essa semana, segunda-feira, a Letícia, minha sobrinha linda, amada, meu amor, te amo muito, meu amor, especial. fez aniversário. E não tinha como a gente não... aí os pais, a Cláudia tá aqui, beijo, Cláudia, meu irmão fizeram uma festinha para ela na segunda-feira, e aí a gente não poderia estar presente na live. Então só hoje é uma exceção que está sendo quarta-feira, mas semana que vem a gente já volta para segunda-feira no mesmo bate-horário. Margarida, beijo. Boa noite, boa noite, boa noite, gente. Que carinha de jogadores cansados, a Claudineia comentou. Para quem não sabe, hoje à tarde foi aniversário do nosso outro amor, Lucas.
E nós jogamos futebol da 1 da tarde às 6. É, Então eu e o Du, nós estamos é. A mortos. gente não tem idade mais pra isso, né? Como o Du Deu. disse, brincar também cansa. Então titia está aqui acabada. Segundo o negócio lá que conta passos, segundo o conta passos, a gente correu 15 quilômetros. Não sei se está certo isso, né? Mas é que a gente ficou bastante tempo, né? Corre, para, corre, para. Ah, aqui, André, sempre com as perguntas lindas dela. Ectoderma. Isso é legal, Du. Hum. Ela falou ectoderma é pele, sistema nervoso central e o que mais? Ela falou, fala devagar. Não, é isso mesmo. O principal, sistema nervoso Mas fala. e pele. Isso mesmo. Endoderma e mais o epitélio. Lembra? Tenta pensar assim, a gente é uma planária e aí depois a gente meio que vira uma minhoca, né? Então o que fica no meio, lá no meio, é o epitélio, né, do intestino, enfim. E o que fica no recheio, que é o mesoderma, não é o recheio, é o que fica no meio. Vai ser o músculo, o osso, né? E o que fica por fora é o ectoderma. Agora é interessante que antes da gente ficar arredondado, né, que nem uma minhoca, a gente tem no ectoderma faz tipo uma invaginação. Eu não lembro tudo perfeito, tá? Se eu estiver cometendo algum erro, me desculpem, que a gente estuda isso acho que no primeiro ou no segundo ano. Mas faz uma invaginação e aí faz o tubo neural, né? Que vai dar origem aí ao sistema nervoso central, enfim, nomes lá, prosencéfalo, metencéfalo, eu não lembro mais direitinho como é que é. Mas faz o sistema nervoso central, é responsável, né, pela formação do sistema nervoso central, medula, né, e aí, enfim, a parte nervosa, o que fica em contato com o meio externo é a pele e os nervos, né, tem essas terminações aí, que dá as sensações, né? Tátil, gustativa, tudo. Então é interessante que o ectoderma faz esse contato nosso, né, com o meio externo, né? Pode ser e o sistema nervoso central também, né, de uma outra maneira. E o sistema nervoso central é responsável pela nossa adaptação, entre outras várias coisas, né? Responsável pela nossa adaptação rápida, né? Então, para dor não adianta você ficar parado, né? Se tem alguma coisa perigosa, você acaba sentindo a dor porque tem receptor na pele. E aí, por reflexo, né? Depois chega, né, no cérebro. Mas pelo reflexo você já tira, enfim. Tá bom. Acho que não é nenhum tema, né, na live. Não, é interessante essa parte, sim. É bem bonito. Estudar embriologia é bem bonito porque a gente vai estudando como é que o ser vivo, né, de unicelular, que é o óvulo, né? Como é que a gente aqui na Terra, né, os seres vivos foram evoluindo, né? Então a gente meio que é uma célula só e depois vira, né, um conjunto de células e depois as células vão se diferenciando dessa maneira e aí a gente vira uma minhoca e depois a gente vira e vai subindo, né, na escala evolutiva aí da filogênese bem interessante mesmo. André falou assim: autoimune cura? Ô, Andréia, é muito difícil falar em cura, né? Em primeiro lugar, o que é cura para a gente, né? Para o homeopata é Sem atingir os dúvida. mais altos fins, né, da existência. Agora, o que é complicado nas doenças autoimunes? O complicado é que você está, que nem eu falei, né? Você está com a equipe que deveria estar fazendo a manutenção, ela está com problema, entendeu? Então é difícil você falar de imunidade quando aquilo que é responsável por fazer imunidade no nosso corpo é o que está constitucionalmente comprometido, né? É bem difícil. Né? A inflamação que é encontrada em grande parte aí das doenças autoimunes, que é a inflamação alérgica hiperérgica, em segundo, que é o nome, né, do tipo de inflamação aí que é encontrado. Artrite reumatoide, lúpus e outras, né?
que tipo Reiter, aí tem outros nomes menos conhecidos, né? Uma espondilite anquilosante, enfim, tem outras entidades nosológicas aí. E é, é, a característica dessa inflamação são alterações no tecido conjuntivo, né? Então bem, bem complicado. Mas o que eu posso trazer aqui é que a homeopatia pode ajudar, né? Então, o que a gente observa? A gente observa uma diminuição dos sintomas. Eu vou trazer sempre o hipotireoidismo, que é mais fácil da gente elucidar, porque as pessoas estão mais acostumadas a ouvir falar, né? Então, a gente consegue diminuir os sintomas, mas não esqueçam que o hipotireoidismo também é um pouquinho uma exceção, porque como falta o hormônio, a gente tem que fazer a reposição com o remédio alopático. Mas o que a gente observa? Por exemplo, uma pessoa que não estivesse tomando homeopatia, ela estaria começando ali com 50 microgramas, passando para 75, depois para 88, enfim, para 100, 150 de levotiroxina, né, que é a reposição desse hormônio. O paciente que acompanha direitinho com a homeopatia, né, não adianta passar uma vez a cada ano, né? Aquele que faz acompanhamento ali a cada 2, 3 meses direitinho, a gente observa que essa quantidade de remédio alopático não é tão alta. Então, esse paciente ele vai precisando menos dessa medicação alopática. Então, a gente observa, além dos sintomas menos intensos, a gente também percebe que naqueles casos em que precisa dessa reposição hormonal, ele vai precisar menos, porque ele vai demorar mais para ter essa evolução da doença. Então, essa é a contribuição. Posso fazer uma observação? Eu pensando, é claro que a levotiroxina a gente vai encontrar numa farmácia, a farmácia, vou chamar de normal, tradicional, que para mim a normal é homeopática, mas eu não sei, a alopatia, na verdade, quem cunhou esse termo foi o próprio Hahnemann, né? Porque a alopatia seria a terapêutica, né? O tratamento pelo diferente. Né? A enantiopatia é pelo contrário, né? E a homeopatia é pelo semelhante. Então, eu não sei se dá para a gente classificar a levotiroxina como um medicamento alopático também, né? Se a gente for foi no seu raciocínio. se a gente for muito criterioso, a gente só está repondo uma coisa que está faltando no organismo, né? Isso. Então, pode ter uma reação imunolérgica aos componentes, né, da fórmula que é utilizada pelo laboratório? Pode sim, pode funcionar como se fosse medicamento, por definição, é o que altera, né, o equilíbrio, né, que a gente se encontra. Então, pode funcionar como medicamento alopático. Agora, se for falar só da levotiroxina, né, é só uma reposição do que está faltando, né, no organismo, né. Então, não sei se depende, né? Tá. Acho que às vezes não dá para chamar de medicamento alopático também, né? A Andrea falou assim, autoimune, qual a evolução patológica? Então, acho que eu entendi. Porque a gente falou de cura, né? A gente tem falado de cura, das leis de cura, né? E qual que é a evolução natural da doença? Não sei se é essa a pergunta. O que a gente observa com frequência, né? Aí é que as doenças autoimunes são várias, né? Mas vamos falar do básico, é a mesma coisa, né? Cura é de dentro para fora, do mais recente para o mais antigo, e do mais nobre, né, para o menos nobre, né, de cima para baixo. E então é assim, por exemplo, na febre reumática, vamos falar. Na febre reumática, dor de garganta, depois dores articulares, depois coração, né? Evolução de doença. Isso é a história natural da doença. E a cura é o contrário, né? Então, se um paciente vem com palpitação, uma dor torácica, né, e a gente dá um medicamento homeopático e ela melhora muito disso e às vezes, infelizmente, mas né, para uma boa evolução, às vezes
naquele indivíduo, né? Precisa deslocar um pouquinho o órgão de choque para alguma articulação, né? Que não faça um processo violento, enfim, com tanta dor, mas que fique fixado mais numa articulação e tire, né? Essa sensibilidade no coração, né? E aí depois faço uma dorzinha de garganta e melhora a articulação, depois vai para a pele. Então, o raciocínio é sempre o mesmo, na verdade. Mas a história natural da doença, nas doenças autoimunes, a história natural da doença é essa. Aprofundar, Sempre aprofundar, né? E aí, que nem a senhora estava falando, né? Cada um, de acordo com as suas predisposições, vão fazer sintomas diferentes, né? Então, você pega, por exemplo, um paciente com lúpus, ele pode fazer um quadro, desde um quadro psiquiátrico grave, né, até uma lesão na pele, que muitas vezes não é tão não é tão grave, né? Não é tão grave. Então, os parâmetros vão ser os mesmos, né? A evolução, que às vezes é um pouquinho mais complicada por causa do fato de ser a equipe que faz a imunidade, né? Que cuida dos mecanismos defensivos, que às vezes tá comprometido, né? A Clau fez uma propaganda positiva aqui, que a homeopatia trata a rinite. E olha que a minha é muito forte. A homeopatia trata e me livra. Maravilhoso. Obrigada, Clau, por esse depoimento. Para a gente é muito importante vocês comentando, tá? Porque sempre tem muita gente nova na live. Então, quem já está aqui conosco, já conhece a homeopatia, já sabe os benefícios, se puderem deixar em comentários, isso ajuda bastante a gente a divulgar. O Ricardo falou assim: quando você fala de uma parte contra a outra, será que essas células não se reconhecem? Por isso acontece isso? Muito bom. Você mesmo já respondeu. Muito bom. Uma das pesquisas que se faz, né, laboratorial de exame de laboratório, né, é procurar algum anticorpo, que seja contra, né, anticorpo é o soldadinho, né? É o nosso soldadinho contra uma parte do nosso corpo, né? A Paulette, ela nos ajudou aqui também, que ela tinha me perguntado, eu pedi para ela trazer aqui para a gente conversar na live. Boa noite a todos. A dermatite atópica é considerada autoimune também? Então, como esse é um assunto interessante para a gente abordar, eu pedi para ela trazer aqui para a gente conversar na live. Fala, Bia. Então, definições. Hoje a gente está falando bastante do Maffei, né? Para o Maffei, ele, no capítulo de Constituição, ele dá a definição de diátese, né? E a diátese, tentando trocar em miúdos, são pessoas, né? Indivíduos que têm sintomas fazem quadros, né? Fazem sintomas muito parecidos ao longo da vida, né? E só que não tem um substrato anatomopatológico, tá? Então você não vai encontrar lá uma anomalia, um problema morfológico muitas vezes, né? Quer dizer, não vai encontrar, né? A definição de diátese é essa, né? Não tem substrato anatomopatológico. No entanto, o indivíduo faz sintomas muito parecidos aí durante a vida, mesmo que sejam por motivos diferentes, né? Então pode ser, entre aspas, aí uma alergia a algum alimento, pode ser porque tomou sol demais, pode ser porque ficou frio, né? E ele vai fazer aquele quadro parecido. E uma das diáteses, né, que ele coloca é a diátese alérgica, né? Então a dermatite atópica faz parte aí dessa diátese, tá bom? Então, não sei se dá para classificar como doença autoimune, porque Promafei faz parte da diátese alérgica. Assim como tem a diátese artrítica, enfim, ele coloca algumas diáteses ali, né, que tem. Mas ele fala que não tem um substrato anatomopatológico, tá? Então, eu não consigo classificar como autoimune, né? Numa FEI, tá bom? Visão de uma FEI, né? Vamos ressaltar isso.
A André falou que, agradecer, falou que conseguiu entender. Ricardo já traz um comentário com uma conclusão. Acho que não existe cura para a doença autoimune, tem controle. Bom. Muitas vezes não dá para fazer imunidade mesmo. Muitas vezes é. Mas lembrando, né, que eu acho que é uma das coisas mais bonitas da homeopatia, eu acho que para mim é isso, né? Se a gente for levar e uma própria Maffei coloca isso no final do capítulo dele de Constituição, falando assim, olha, então fica parecendo, né, que não tem nada o que fazer, porque se o indivíduo na fecundação, na Anfimix, já foi pré-determinado tudo que vai acontecer, então para quê, né? Porque já está tudo definido mesmo. Ele fala, não, o dever, né, de cada um de nós né, ter o autoconhecimento para procurar aquilo que faz bem e evitar aquilo que faz mal, e o médico tem que fazer o diagnóstico, né? E fazer isso também, repor aquilo que o indivíduo não consegue produzir, né? Muitas vezes for um problema metabólico, e graças a Deus a gente muitas vezes consegue fazer o diagnóstico, você repõe, né, aquilo que o indivíduo não consegue produzir, porque não tem algumas enzimas, né, que são necessárias para isso, ou você indica uma atividade física, né, que vai fortalecer aquilo que o indivíduo tem como fraco, enfim, tem sempre, ou da homeopatia, porque pela homeopatia você está fazendo isso também, né, e estimulando sempre, porque é pela lei dos semelhantes, né, a gente não está fazendo pela lei dos contrários, ou dando ou deslocando o órgão de choque sem, sem, um, sem respeitar as leis de cura, né? Então, é para a gente realmente, a gente consegue incluir os limites, né, de cada constituição, de cada indivíduo, pode ser limite psíquico ou físico, né, e todos temos, né, não tem ninguém, acho que, bom, aí já é uma crença particular minha, acho que quem era perfeito já veio, já foi, né, o resto da gente aqui, acho que todos temos aí. A gente tem defeito de fabricação, né? Nosso corpo não é 100% perfeito. Né? Vou ler da Andréia. Há doenças autoimunes que aparecem ao longo da vida. Antes esse tecido conjuntivo não apresentava alteração? Legal, né? Essa pergunta. Bem, há possibilidade dessa alteração de se desfazer, já que em algum momento foi normal? Então, não é normal, André. Na verdade, a expressão, né, do problema é que foi uma fase mais tardia. Geralmente porque esse órgão não está tão mal formado, em primeiro lugar, né? E o sistema retículo endotelial ele consegue, vamos falar assim, ele consegue dar um suporte. Então, quando a equipe, primeiro, o defeito não é tão grande. Segundo, quando a equipe ainda está conseguindo trabalhar bem e com o material adequado, ele vai fazendo como se fosse uma manutenção, né? E aí isso vai se expressar lá na frente, né? Esses são os heterozigotos, né? Esses são os híbridos para aquele tipo de problema, né? Porque o homozigoto geralmente expressa muito mais cedo, né? Então, lembrando que o heterozigoto é aquele que é o azinho, azão, que a gente já falou várias vezes. Isso. Então, quando ele vem homozigoto, ele já manifesta lá quando a gente é pequenininho, e aí geralmente já nem consegue viver, né? Pode ser recessivo, pode ser dominante, né? Isso. Mas então, os homozigotos são esses. Tem uma hereditariedade patológica, né? Difícil de sobreviver, né? E o heterozigoto é esse. Que depois... o heterozigoto ele vem com 2 programas, né? Diferentes. O homozigoto vem com o mesmo programa. Então, quando a gente vai... Quando a célula vai produzir, né? O que está escrito, vamos dizer assim, lá no código genético, o homozigoto ele não tem alternativa, né? São os 2 programas iguais, né? Então, e o heterozigoto não. O heterozigoto ele pode rodar um programa que seja melhor e o outro fica lá escondido, né?
André falou assim, doutor, então as doenças autoimunes tendem a progredir negativamente? As autoimunes, varia tanto, né? Não, sim, tendem a Sim, progredir. sim. O caminho de doença é o ir para dentro, gente, como é que a gente fala? O quê? O caminho de doença é ir para dentro, Isso, de fora para dentro. tá? Então sempre vai acabar, né, indo para um caminho de piora, né? De mais atingindo os órgãos mais nobres, era isso que eu estava tentando achar. Então, essa é a evolução natural dessa doença. Com a homeopatia, ele vai tender a, A fixar a diminuir, local, né? Menos profundo, né? Menos profundo e até muitas vezes estabiliza bem, né? Imunossupressor, ela colocou. Supressor. Traz um pouquinho mais pra gente, Andréia. A Paulette falou obrigada, entendi. A Lourdes falou não abro mão do tratamento com homeopatia. Obrigada. O que vocês, a André falou assim, o que vocês podem nos dizer sobre a ciência médica, sobre os estudos de curas dessas doenças? Há estudo nessa área de patologia, certamente. Cura das doenças autoimunes? É complicado, né? Olha, André, uma coisa que eu sempre falo para o Eduardo é assim: teve um diagnóstico correto? Então, hoje, eu me formei em pediatria, eu fiz endocrinopediatria, né? Eu vou falar de novo do hipotireoidismo, porque é o que eu falei, é mais fácil da gente conversar. Eu acredito que 20% ou 30% ou quase 40% aí da população trata hipotireoidismo sem ter hipotireoidismo. O TSH ele é um hormônio que ele flutua. Uma hora ele está baixo, outra hora ele está alto. E mesmo ele flutuando, não quer dizer que a gente tem hipotireoidismo. E às vezes um diagnóstico um pouquinho equivocado, a pessoa começa a tratar e depois de um tempo, na verdade, ela não estava precisando daquela medicação e aí tira e acha que curou. Então, acho que também tem um pouquinho aí de um viés aí, né? Eu acho que uma doença autoimune é uma doença autoimune, né? Eu acredito aí que nessa ação da homeopatia, nessa estabilização dos sintomas, em alguns momentos até o Eduardo já tem muito mais experiência e tem, né, 30 anos aí de homeopatia, ele já viu pessoas que tiraram aí a, a medicação, né, Depende muito depende de tudo, né? Acho que depende do estilo de vida que a pessoa leva, acho que depende da, que a gente chama de penetrância e expressividade, né? Da hereditariedade, né? Dos genes, né? Da pessoa, às vezes é muito forte. E não tem. A pessoa infelizmente, ela fica com sintomas muitos anos, né? Então, acho que é bem de caso a caso. Tem gente. individual, É né? bem individual. Tem gente que vem com dores, a gente pede os exames e faz o diagnóstico, mas ela fica bem, não precisa tomar nada. Acho que varia muito, né? De repente ela é um heterozigoto, tem pouco sintoma, Isso, e aí já tomou a medicação homeopática, reequilibrou, ela para de fazer sim, sintoma. sim. Não é que Varia chegou muito. não é na cura, né? Eu não gosto muito dessa palavra cura, para não ficar essa coisa de Sem sintomas, né? não, de misticismo, né? Do vai Também. encontrar o homeopatia, vai... Não, gente, então na hora que a gente reequilibra, para de fazer sintoma, né? Acho que eu prefiro pisar mais nesse terreno de que a gente consegue sim controlar melhor aí esses sintomas, porque a gente vai reequilibrando aí a energia vital. E o conceito de lembrar sempre o conceito de cura pra gente. Né? Tá. O Ricardo falou assim: penso, controle da doença ajuda muito para viver bem. É isso aí. Esse é o caminho que a homeopatia nos inspira, né? Nos leva. Seria muito bom, a Lourdes falou, seria muito bom se tivesse pronto-socorro homeopático. Olha, já teve, hein? Lourdes, eu não sei se você já ouviu a gente comentando aqui, né? O nosso grupo foi pioneiro aí nessa área, né? Talvez do mundo.
Existia um pronto-socorro homeopático aqui em Perdizes por 10 anos, né? Então, tratava-se todos esses quadros agudos nesse pronto-socorro, mas chegou um momento que estava muito puxado para os médicos, porque são poucos homeopatas, né, formados. Então, ficou muito trabalho para poucos médicos, né? E, infelizmente, depois de 10 anos, esse pronto-socorro fechou. Por muitas outras coisas envolvidas também, né? A Vanessa falou, pode ser comum, mas não é normal. O que será? Não sei. A Genive, graças à homeopatia. 10 horas, eu quero só terminar, tá bom? A Andrea falou assim, heterozigotos há 2 caminhos. Pode ir para o recessivo, mas em algum momento pode voltar para o dominante. Isso pode ser cura? Faz sentido? Sei lá se é entendível. Não. Eu acho que é, a gente tem estudado aí. Eu acho que dentro da ciência, né, o pessoal tem estudado aí epigenética, o que vai expressar, o que não vai, que se vai ficar mais enroladinho assim, e aí vai expressar o outro. Eu acho que tem um pouco a ver, sim. Eu acho que dá pra gente dar. Eu acho um pouquinho viajante a gente garantir, mas eu acho que sim. Acho que dá pra gente falar que talvez mude um pouquinho a expressão de, né, de um ou prevaleça mais a expressão de um ou de outro. É que a genética, né, que a gente já comentou aqui, a hereditariedade, a genética, ela é tipo um jogo de xadrez, né? Não são só os genes, né? Isso que a gente fala de homozigoto, heterozigoto é o princípio, né? Existem os fatores modificadores, né? Então é um jogo de xadrez. Na hora que você mexe uma peça, você abre um leque de possibilidades meio que infinito, né, dentro de um jogo. E a genética também é assim, então sempre depende do ambiente gênico. O ambiente gênico é esse jogo, entendeu? Olha, se expressou um gene, vai facilitar a expressão do outro, vai inibir a expressão, né, do outro. Então é complicado a gente definir assim de uma maneira mais simples, né? A genética é é um jogo bem. É por isso que é perigoso a gente começar a mexer. Não estou dizendo que a gente não tem que mexer nunca, não. Mas é uma terapêutica bem perigosa, né? Que a gente, né, do ser humano está mexendo por causa desses fatores modificadores, tá? Do. Deu, né? Tá na hora de É dormir. verdade. Gente, muito obrigado. Espero que a gente tenha respondido aí as dúvidas de vocês. Obrigado por ter entrado num dia diferente, né? Obrigada por terem vindo aqui na quarta-feira. Se puderem, deixem mais sugestões para a gente lá nos stories ou no direct. Isso, segunda-feira a gente vai pro horário normal, né? A Vanessa tinha falou assim, no caso de sintomas que são comuns, mas não tão normais. Mesmo assim, não estou lembrando em que momento. Também não consegui. Nossa, pera, volta lá. A Marlene falou assim, doutora, meu filho é endocrinopediatra. Nossa, Legal. formou-se em 2003 na Santa Casa. Eu também fiz Ixi, Santa também Casa. fez. Marlene, melhor serviço de endocrinopediatria, lógico, ao meu ver, mas é mesmo, o melhor serviço de endocrinopediatria Hum. é o da Santa Casa, onde a gente fez. Que legal, interessante, porque, puxa vida, eu fiz endocrinopediatria. Bom, depois a gente conversa. Que legal. Manda um grande Mas foi abraço. na mesma época? Depois me conta o nome Uhum. dele. De repente a gente se conhece. De repente foi, Que foi, legal. Porque ela foi já tinha colega, né? comentado, né? Do filho pediatra. Legal. Hum. Eu canto mesmo. Tá na hora de dormir, gente. Eu viro abóbora. 10 metros está na cama. Graças à homeopatia, minha filha de 11 anos hoje não é mais usuária de vários medicamentos, como bombinhas. Ai, que legal esse depoimento. Obrigada.
Gente, bom É descanso. isso aí. Até Para segunda-feira. todos Segunda-feira, a nós. gente volta para segunda-feira, tá bom? Isso. Beijão, bom descanso a Até. Tchau, todos. tchau. Obrigado. Tchau. Depois me fala, Marlene. Beijo, tchau.